e levasse cativo o povo de Israel. Só que quando Nabucodonosor vai e pega esse povo, ele leva apenas a elite do povo. Então ele pega o rei, cativa. E aí começa a aparecer vários profetas, um deles chamado Ananias, e começa a dizer: não, fica tranquilo, Deus, vocês vão ficar aí pouquinho tempo, Deus mandou dizer. E aí chega Jeremias para esse profeta e fala: Deus não mandou dizer nada disso não. Deus diz que vocês vão ficar aí 70 anos. 70 anos. Mas Deus é tão maravilhoso e a bondade dele é tão grande, que mesmo o povo, depois de pecar tanto, mesmo o povo depois, de entristecer o coração de Deus, e aí Deus traz um castigo, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrar quando o Senhor nos corrige, certo? Porque o Senhor nos corrige para nos aperfeiçoar, o Senhor nos corrige para nos alinhar. E foi o que ele estava fazendo com o povo. Ele estava corrigindo o povo para que eles se alinhassem. E aí, quando eles estão no cativeiro, Deus fala para Jeremias: agora você vai lá levar uma palavra de consolo para eles. Olha que coisa. Deus manda o povo para a Babilônia para ser corrigido. Mas mesmo em meio à correção, Deus manda o profeta ir lá consolar o povo. Olha que coisa doida. E aí esse povo sai, elevado das suas casas, para a Babilônia. E aí, a gente conhece lá a história de Daniel também, que foi deportado, junto lá para a Babilônia. Então está tudo aqui correlacionado. E eles saem, tem que largar suas casas, tem que largar suas famílias, tem que largar tudo as suas coisas, para ir para uma outra terra, com costumes diferentes, trabalhar em favor do rei. Como eles eram a elite, eles não foram forçados a trabalhar em trabalhos forçados e tudo mais. Mas a gente conhece pela história lá de Nabucodonosor, Daniel, seus amigos e tudo mais, na Babilônia, que o rei, que levanta a estátua e quer que o povo se ajoelhe e tudo mais. Então assim, você está numa terra estranha. Eu não sei quantos de vocês, quem nasceu outro lugar que não foi São Paulo, veio de outro lugar. Aqui hoje não tem ninguém. Eu sei que aqui na igreja tem muita gente a Silvana, né, Sil? A Sil é de Cuiabá, veio para São Paulo e estranhou muito, Silvana, quando você chegou aqui, que era bem diferente lá, né? Muito frio lá, aqui é muito frio. Agora não é mais, né? Agora tá igual Cuiabá já. A gente tem, eu sei que aqui na igreja tem muita gente de chique, tem peso aqui na igreja, lá na Bahia, né? Outro dia a gente sentada aí com as irmãs, você não é de chique, não, mas eu sei que tem um monte de gente que de chique aqui na igreja. Você é baiana também? E você veio pra cá há quanto tempo? 85, você era bem novinha, mas estranho um pouco, né? Então assim, quando a gente vai para um outro lugar, a gente estranha um pouco os costumes. Nós agora nas férias fui para Minas, nem é tão longe daqui, mas as pessoas são diferentes, tem sotaque diferente, tem costumes diferentes. Às vezes você sai de uma terra para outra, o jeito de falar é diferente, mesmo dentro do Brasil. Como até a Silvana falou, o clima é diferente. Então, até a gente se acostumar com o lugar, às vezes até mudando de bairro, Eu lembro que eu morava em Diadema, eu vim morar para São Paulo, agora eu estou morando em São Bernardo. E por mais que sejam lugares pertos,
são lugares diferentes. As escolas são diferentes, né? A saúde, o jeito de funcionar das coisas é diferente. E a gente estranha. E esse, então, era o contexto desse povo. Esse povo estava nessa situação. E é tão engraçado que, assim, esse povo estava lá, trabalhando para o rei, morando nessa situação, e Deus traz algumas ordens para eles. Imagina você, Deus te tira do seu lugar, da sua zona de conforto, né? Como ele fez com Abraão, por exemplo. Te manda para um outro lugar, para uma terra estranha, porque é diferente. E aí Deus fala para você lá, ó, tô te dando algumas ordens. E não foi assim, Deus falou assim, olha, eu queria se der para vocês. Não, foram ordens. Aqui os verbos estão no imperativo. Ele está dizendo assim, vocês estão nessa cidade, então aí na Babilônia, eu quero que vocês construam casas, eu quero que vocês habitem nelas, eu quero que vocês plantem jardim, comam dos frutos, casem-se nessa terra, tenham filhos nessa terra, escolham mulheres para casar, deem os seus filhos em casamento, se multipliquem aí dentro dessa terra. Pensa. Eu quero tudo isso e mais. Eu quero algo mais ainda de vocês. Eu quero que vocês orem por essa terra que vocês estão. Gostando de estar lá ou não, eu quero que vocês orem por este lugar. E orem ainda mais para que Deus abençoe este lugar. Porque a sua paz depende, a sua prosperidade vai depender da paz e da prosperidade desse lugar. Se esse lugar for próspero, vocês serão prósperos. Se esse lugar tiver paz, vocês terão paz. Então vocês vão orar. Imagina o povo. O povo estava sendo castigado, estava num lugar que eles não queriam estar, mas Deus falou, aí vocês vão habitar, vocês vão construir, vocês vão se multiplicar e vocês vão abençoar este lugar. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou talvez vá passar. Agora imagina você, e o Senhor falou muito comigo, no sentido assim, às vezes Deus nos tira da zona de conforto, nos leva para um lugar que nós não queremos estar, e lá você vai ter que frutificar e florescer, gostando dele ou não. Eu lembro quando o Cacá, no dia do meu casamento, meu abençoado, meu bispo, chega para mim, não era meu bispo ainda, não sei nem o que o Flávio fez de convidar ele. Convidou o Cacá. No dia do meu casamento, ele bate no meu ombro e fala assim, ai, vem me felicitar pelo casamento. Deus está mandando te dizer que vai levar você para um lugar que você não quer ir. Falei, mas isso é coisa de me falar no dia do meu casamento? Você está de brincadeira comigo, né? Eu ainda falei para ele, isso era coisa de se falar que Deus vai me mandar para um lugar que eu não quero ir? Aí a gente casa e para onde que Deus leva a gente? Para o Riacho. 1 ano congregando lá no Riacho. E vou dizer para você, primeira vez que eu fui, eu falei, o Flávio, ai, vamos lá visitar, o Cacá está abrindo uma igreja lá, vamos lá. Nós vamos fazer uma visita, né? Então tá bom. Aí fomos. A visita. Aí na semana seguinte o Cacá, ô pastorzão, nós não éramos pastor, né? Ô Flavião, você não pode me ajudar lá de novo? Mas eu falei que era só uma visita. Foi ou não foi? Eu falei para ele, era só uma visita. E de visita em visita, vai fazer 10 anos. Nós ficamos lá no Riacho Grande pelo menos 1 ano ou mais. 2 anos, né? 2 anos. Pois é, um lugar que eu não queria ir. E Deus, às vezes, Ele permite que nós nos levar para lugares onde nós não queremos ir. E talvez não seja a sua realidade neste momento, mas talvez em algum momento vai acontecer isso com você. De Deus te tirar da sua zona de conforto e te mandar para onde você não quer ir.
Talvez também o lugar que você não queira estar seja também na sua casa. Porque às vezes a gente fica pensando no trabalho, né? Ah, eu estou aqui tranquilo no meu trabalho, e aí Deus vai me tirar daqui e vai me levar para outro lugar. Mas também pode ser sua casa. Às vezes a sua casa está perdão da palavra, mas um inferno. E você está falando assim, por que eu vim nascer nessa família? O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não me colocou em outro lugar? Sabe por quê? Porque é lá que Deus quer que você frutifique. Às vezes, você está na igreja, de bico, e falando, o que eu estou fazendo aqui? E Deus está falando para você, aqui é o lugar que eu quero que você frutifique. Deus falou muito comigo. E aí ele fala assim, sabe por quê? Porque a paz, a sua prosperidade vai depender da paz e da prosperidade deste lugar. A sua igreja vai ser bênção, dependendo de quão bênção você for nela. O seu trabalho vai ser bênção, dependendo de quão bênção você for nele. O seu casamento vai ser bênção, dependendo de quão bênção você for para ele. A sua casa vai ser uma bênção, dependendo de quão bênção você for para ela. A base é a prosperidade. E é engraçado porque a palavra que se usa aqui no hebraico, apesar de eu não ser uma conhecedora, né, do hebraico, mas eu fui estudar e a palavra que eles usam aqui para prosperidade, para paz, é shalom. E sabe o que significa shalom? Paz, harmonia, saúde. Essa prosperidade que ele está falando aqui, ele não está falando em termos financeiros, de você ser rico. É você ter crescimento neste lugar. Desenvolvimento, tranquilidade, bem-estar e integridade. O shalom, ele vai muito mais do que um estado de espírito. Eu estou em paz neste momento. Não, é você estar em paz em todo momento. É a sua casa, o seu trabalho, é a sua família, aonde você estiver, a sua igreja, é a paz que é integral. Tem um cara, um coaching chamado Paulo Vieira, e eu até escutei o pastor Rodrigo Silva, várias pessoas falando desse comentário dele, e eu escutei o pastor Rodrigo Silva falando sobre essa questão do shalom, e ele cita essa frase do Paulo Vieira, que ele falou, olha, o cara não é cristão, mas o cara, ele faz um resumo do que é paz, assim, de uma forma muito interessante. Ele diz que a paz, ou shalom, é a desautorização do caos dentro de um lugar. Ou seja, é uma organização. É tirar a bagunça. Quando algo está organizado, ele está em paz. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas essa frase é dele. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que é o resumo que ele faz de paz. Sabe, na sua casa, já entrou na casa que é assim? Às vezes a gente entra em casas humildes, que não são cheias de riqueza, mas está tudo no lugar, está tudo arrumadinho, está tudo limpinho, está tudo, sabe, cheio de detalhes. Isso é shalom. Às vezes você entra, a gente tem o costume de na nossa casa, às vezes, quebra a maçaneta da porta. Vai deixando. O chuveiro está pingando, depois eu arrumo. Lasca um negocinho do azulejo, vai passando. E esses pequenos detalhes vão minando a gente, por mais que a gente não ache. São pequenos detalhes na nossa vida que vão tirando a paz de dentro de nós.
que vão fazendo as coisas ficarem bagunçadas e desorganizadas. Um casamento não fica desorganizado da noite para o dia, são as pequenas coisas. Às vezes no seu cotidiano, no seu trabalho, nas suas relações, as coisas não ficam difíceis da noite para o dia. São pequenas coisas que vão tirando a nossa paz. Às vezes dentro da igreja são raízes que vão brotando e a gente não arranca. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando você vê, o mato do seu coração já está desse tamanho. Cheio de bicho dentro do seu coração. E vão tirando a nossa paz. E é exatamente isso, é a desautorização do caos, é não ter o caos, é estar tudo organizado, a nossa cabeça organizada, os nossos sentimentos organizados, a nossa vida organizada, a nossa casa organizada. E é isso que Deus fala para eles. Eu quero que nesse momento, vocês estão numa situação difícil. E é isso que é Shalom. É na hora que você está no meio da tempestade. É na hora que você está sofrendo, passando pelas dificuldades. É na hora que você está no aperto. Você ter essa Shalom, essa paz de Deus. Por quê? Porque a sua cabeça está organizada, o seu coração está organizado, sua vida está organizada. Então não importa o que vai cair em volta. Entenda que assim, aquelas pessoas conheciam e serviam a Deus. E Deus falou assim: vocês estão cativos, mas vocês me servem, então vocês têm a paz. E vocês vão levar essa paz aonde vocês estiverem. Se você puder, abra comigo rapidinho. Hoje minha palavra vai ser bem rápida. Gênesis 20, 17. Eu achei muito interessante. Gênesis 20, capítulo 20, versículo 17. Olha isso. A seguir, Abraão orou a Deus e curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha isso. Quando Deus fala para Abraão, visita Abraão e diz assim: olha, de ti sairão muitas nações, você vai florescer, você vai frutificar, você vai crescer como as areias da praia, como as estrelas do céu. Ele dá uma outra ordem para Abraão e ele diz assim: sê tu uma bênção. Ele dá uma ordem muito categórica para Abraão: sê tu uma bênção. Ou seja, aonde você passar eu vou te abençoar, e aonde você passar você vai abençoar os outros. E nessa passagem, foi uma passagem onde Abraão vai para a casa de Abimeleque e ele fica com medo de morrer. E ele fala para Abimeleque que a Sara era irmã dele. E aí Abimeleque quer tomar Sara por mulher, e até que alguém fala: não faça isso, porque senão você vai morrer, você estará em adultério, porque ela é casada. E aí vem a verdade. E a palavra de Deus diz que Deus havia cerrado o ventre, a madre das mulheres da casa de Abimeleque por causa dessa questão com Sara. Só que Deus faz Abraão orar, e a partir da oração de Abraão, todas as mulheres da casa de Abimeleque são curadas. Porque qual foi a ordem que Deus deu para ele? Sê tu uma bênção aonde você for. Frutifique aonde você for. Abençoe aonde você estiver. Não importa se a situação está boa ou se a situação está ruim. Porque a palavra diz que quando somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Você lembra de José? José estava numa situação confortável? José estava que nem esse povo. José tinha sido tirado da sua casa, vendido como escravo, mas mesmo lá, José, ele abençoou o lugar onde ele estava. Ele frutificou no lugar que ele estava.
Daniel, a mesma coisa, estava lá, foi deportado para a Babilônia junto com esse povo. E o que aconteceu com Daniel? Daniel foi uma bênção onde ele estava. Daniel mudou aquele lugar. Daniel fez diferença ali. Daniel frutificou naquele lugar. E a palavra do Senhor hoje para nós é: primeiro, nós precisamos aceitar os planos de Deus. Deus às vezes vai nos tirar da zona de conforto, seja para nos corrigir, ou seja para nos ensinar alguma outra coisa, porque Daniel não estava sendo corrigido. Daniel, ele foi deportado, mas ele era um homem íntegro com Deus. Ele foi deportado por causa do pecado do povo, mas ele não tinha nada a ver com isso. Ele podia se revoltar e falar assim com Deus: o que eu tenho a ver com isso? Eu estou te servindo aqui. O povo que pecou e o Senhor me permite aqui. Ele podia se revoltar com Deus. José podia se revoltar com Deus. Poxa, Deus, eu te sirvo e tudo mais, e olha o que o Senhor está fazendo comigo. Em nenhum momento, primeiro ele aceitou os planos de Deus, porque ele sabia que Deus era soberano. Lembra, a pastora Camila comentou aqui no domingo de um amigo nosso, que está doente, está com um câncer. E eu acho maravilhoso, porque toda vez que eu falo com ele, eu pergunto: como você está? Eu estou confiando no Senhor, porque eu sei que tudo está nas mãos dele. É maravilhoso. E sabe o que é isso? Isso é shalom. Você ter paz em meio ao caos. Porque você conhece o Deus que você serve. E quando você conhece o Deus que você serve, não importa o lugar que você está, você vai frutificar. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Não importa onde você está, não importa onde Deus te plantou, em que família que Deus te plantou, pode ser a mais atrapalhada dessa vida. Não importa em que trabalho que Deus te plantou, não importa em que igreja que Deus te plantou. Eu só quero te dizer uma coisa: a sua paz vai depender da paz desse lugar. A sua prosperidade vai depender dessa prosperidade. Não importa a cidade. Mas eu moro no Brasil e eu queria morar lá nos Estados Unidos. Ore pela sua cidade, porque a prosperidade da sua cidade. Mas o nosso presidente, o nosso prefeito não é cristão. Lá também Nabucodonosor também não era. O rei deles também não era. Era um rei tudo torto, atrapalhado. Mas Deus falou que era para orar. E não importa. No livro de Esdras, lá em Esdras 6:10, Deus fala que para orar pelos reis, porque me sumiu aqui o Esdras da minha Bíblia. Achei. Que era para orar pelos reis. Esdras 6, capítulo 10, versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios agradáveis aos Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. O rei Dário foi abençoado através da vida de Esdras. E ele escreve um decreto determinando para que o povo de Israel fosse bem tratado ali. E que, porque o povo oraria e ofereceria a Deus sacrifícios pela vida do rei. Porque ele tinha sido abençoado através da vida daqueles homens. E ele entendeu que havia naqueles homens algo diferente. E por ele andar junto e perto daqueles homens, ele estava sendo abençoado. Então ele não servia a Deus, mas ele falou: eu quero que eles orem. Pode deixar eles orarem aí, porque através da vida deles eu estou sendo abençoada. É frutificar aonde Deus te colocar. Não sei aonde Deus te colocou. Não sei, talvez você esteja nesse momento na zona de conforto e ainda Deus não te tirou do lugar do conforto, mas vai te tirar. E na hora que Deus te tirar, você vai lembrar do que eu estou falando. Ore pela sua igreja, porque a prosperidade da sua igreja, a sua igreja sendo abençoada, você vai ser abençoado.
A pastora Camila comentou aqui no domingo da mentalidade lá dos americanos. Quando o pastor prospera lá, as pessoas ficam felizes porque o pastor prosperou, porque significa que eles também vão prosperar, porque eles entenderam isso. Porque o meu pastor ora por mim, então eu também vou ser abençoado, sou extensão disso. Quando meu irmão é abençoado, eu sou abençoado. Por isso que nós nos alegramos uns com os outros. A igreja de Atos era assim. Eles se alegravam uns com os outros, porque a bênção de um era a bênção do outro também. Então, nessa noite, a palavra que eu tenho para você é: aceite os planos de Deus na sua vida. Não questione. Só pergunta assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui neste lugar? Frutifique, que as pessoas vejam os seus frutos, porque elas reconhecem quem é de Deus e quem não é, através dos frutos. Não é por falar, eu sou cristão ou não, é pelos frutos. É igual Pedro: olha, você faz parte deles, né? Você é um deles. Não sou não, você é. Você fala igual a ele. Você é igual. Pedro, tentando fugir, né? Quando Pedro nega Jesus, e o povo fala: não, você é um deles, você fala igual a eles, você anda igual a eles. É dessa maneira. E saber aguardar o tempo de Deus. Deus disse para aquele povo: são 70 anos. Eu sei porque eu estou passando por isso. Quantas vezes eu falo para Deus: Deus, eu não quero mais estar neste lugar. Não é aqui na igreja não, tá? Às vezes com relação a trabalho e tudo. E Deus fala assim para mim: não é o tempo de você sair ainda. Porque eu quero você frutificando lá. Já pedi a Deus várias vezes: eu não quero mais daqui. Eu não quero, Jesus. E Jesus fala assim para mim: é aí que você vai ficar. Às vezes a minha diretora vem falar assim para mim: ora por nós. Aí uma outra falou assim: coitada, mais do que ela já ora pela escola inteira, coitada. É muita coisa para ela. Ela fala para mim. Eu falo: mas eu oro por você. E ela sabe disso. Não importa. E é saber aguardar. Jesus, mas está demorando. Espere o tempo de Deus. José, as coisas não aconteceram na vida dele de uma hora para outra. Daniel, as coisas não aconteceram na vida dele de uma hora para outra. Abraão também não recebeu a bênção de uma hora para outra. Todos tiveram que aguardar o tempo de Deus. E enquanto aguardavam, eles iam frutificando. Enquanto aguardavam, eles iam frutificando. Por mais que viessem profetas e diziam assim para o povo: não, fica tranquilo, Deus vai tirar. Porque nem todo mundo que estava ali, que foi deportado, teoricamente merecia estar. Porque nem todo mundo estava no meio dos idólatras. Mas foram levados também. E eles entenderam o propósito de Deus. E eles oraram por aquele lugar. Eles fizeram diferença ali. Então que você saia daqui na sua vida tendo shalom, tendo paz. Se a sua casa está uma bagunça, comece a ser aquele que vai organizar. Se o seu trabalho está uma bagunça, comece a ser aquele que vai pôr tudo em ordem. Se a sua cabeça está uma bagunça, seu coração está uma bagunça, que nessa noite o Senhor possa pôr tudo no lugar. Em nome de Jesus, tira o caos, fala: Senhor, tira essa bagunça. Eu não quero nada quebrado, eu não quero nada faltando, eu não quero nada fora do lugar. É ter a plenitude de Deus em meio às guerras. É ter a plenitude de Deus, a tranquilidade de Deus em meio ao caos. Pode estar caindo o mundo, mas eu estou aqui pleno. Sabe, igual o neném. Por isso Deus fala que a gente tem que ser que nem criança. Está caindo o mundo e o bebê está lá dormindo assim, ó. É igual Jesus no barco no meio da tempestade. É exatamente isso. Amém? Vamos nos colocar em pé nessa noite para nós orarmos?